Senador americano cobra OAB sobre a defesa da Constituição. É isso mesmo. Membro do parlamento do estado de Oklahoma acionou a ordem depois de saber de denúncias de violação de direitos humanos. O senador do Partido Republicano Shane Jett, do Senado de Oklahoma, cobrou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, nessa última quinta-feira. Conforme o parlamentar, ele decidiu acionar a OAB depois de tomar conhecimento de denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pois lá há relatos de violações de direitos garantidos por tratados internacionais, pela Constituição do Brasil e por leis brasileiras, supostamente praticadas por membros da Suprema Corte Brasileira contra congressistas eleitos pelo povo brasileiro, jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos comuns, juízes, inclusive advogados, observou Jett. De acordo com o senador, há ainda, na Comissão dos Direitos Humanos, relatos apontando omissão e descaso da OAB frente a violações, no cumprimento de sua finalidade constitucional e legal, especialmente no tocante à defesa dos direitos dos advogados e dos direitos humanos. Há 5 dias, Jett enviou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal uma carta, na qual pediu ao juiz do STF a liberação do passaporte de Jair Bolsonaro para o ex-presidente poder comparecer à posse de Donald Trump. No ofício enviado ao STF, Jett argumentou que a retenção do passaporte inviabilizaria a participação de Bolsonaro em eventos internacionais estratégicos para as relações entre Brasil e Estados Unidos. O senador norte-americano também ressaltou a importância da presença de ex-presidentes em eventos promovidos na Casa Branca. Porém, todos sabem, que acabou o passaporte não sendo liberado. E agora, o que será que vem para cima de Moraes? Comissão Especial de Direitos Humanos virá ao Brasil para investigar abusos contra a liberdade de expressão. É isso mesmo. A Comissão Especial de Direitos Humanos confirmou que visitará o Brasil no dia 9 de fevereiro de 2025 para investigar possíveis abusos contra a liberdade de expressão no país. A visita ocorre em resposta a um convite oficial do Estado brasileiro feito em outubro de 2024. A iniciativa busca esclarecer denúncias sobre censura e restrições ao direito de livre manifestação parlamentares, e ativistas destacam a importância da presença de organismos internacionais para avaliar a situação e garantir o respeito aos direitos fundamentais. O deputado federal Alexandre Ramagem mencionou a vinda da comissão como um passo essencial para dar visibilidade à questão e reforçar a necessidade de medidas que protejam a liberdade de expressão. Segundo ele, o tema não pode mais ser ignorado e demanda uma análise criteriosa por parte de entidades especializadas. Além da comissão especial, outros organismos internacionais também demonstram interesse em acompanhar a situação, reforçando a relevância do debate sobre direito à informação e à manifestação no Brasil. A expectativa é que após a visita sejam apresentadas recomendações para fortalecer as garantias democráticas no país. E aí, pessoal, o que será que vem de recomendações depois de eles verem a censura que está sendo praticada por aqui e os abusos de autoridade? Provavelmente muitos vistos devem ser caçados por aqui. Crimes contra a humanidade. E aí isso vai ser colocado dentro da ONU, porque por azar desses que ficaram fazendo essa perseguição política, a ONU, na sua Comissão de Segurança, quem vai presidir? Marco Rubio. E a ONU, então, é que vai fazer a denúncia, junto com mais de 100 países, contra Alexandre de Moraes e Pacheco. A ONU vai fazer a denúncia para o Tribunal Penal Internacional, não é para o tribunal investigar, não, porque já está tudo investigado. É para ser já julgado. Foi assim tanto é que as pessoas confundem as coisas assim. Mas por que então Maduro esteve no Brasil e não foi preso? Isso não vai acontecer com Alexandre, isso é mentira, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a Corte Americana condenar o Maduro por crime de tráfico internacional de drogas. Então, uma relação dos Estados Unidos com Maduro tem nada a ver com uma organização internacional. Sim. E o Tribunal Penal Internacional, ele julga crimes de guerra, crimes contra a humanidade e direitos humanos e terrorismo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que ninguém sabe. Em primeira mão, há uma extraordinária possibilidade
de que o Alexandre já vai, claro, já vai ser julgado, que já está claro para esses 120 e poucos países, porque até a perseguição política é crime contra a humanidade. Não é nem violação dos direitos humanos, não. É crime contra a humanidade, uma perseguição política. Então, isso já é notório para todo o Brasil, que é só a direita que foi perseguido. E ainda sem o devido processo legal. Só no dia 8 de janeiro que eu filmei já é o suficiente para manter ele muitos anos preso. Bom, quando eu senti que, de fato, enquanto estivesse o Biden, nada iria acontecer com o ministro, porque o Biden estava fazendo, então, a proteção e mandando esses órgãos não avançarem, eu sabia que se o governo que entrou ganhasse, as coisas iriam se reverter rapidamente. Tanto é que em poucos dias ele está fazendo uma revolução do tipo, é assim ou tchau. E isso, o Marco Rubio, que já tinha feito uma solicitação para o secretário-geral do governo Biden, pedindo a suspensão do visto do Alexandre, não é só para impedir ele de ir para a Disney, não. Essa suspensão do visto é dentro de uma categoria de atos antidemocráticos, ou seja, comunista. Então, ele vai ser impedido não só nos Estados Unidos de entrar, e vai ser tudo bloqueado que ele tem lá, como em todos os países a qual os Estados Unidos têm uma relação diplomática. Então, não é só, vai deixar de entrar só o vistozinho. Isso é só o início que o próprio Marco Rubio, que esteve na investigação comigo, tem farturas de documentos para já tomar essa decisão. Perfeito. Então, tudo tem lá o momento deles também, da questão da geopolítica, aí a gente demoraria muito para explicar em que momento seria isso. O que eu posso dizer, e pela essa relação próxima que eu tenho com o Marco Rubio, e que o Alexandre me impediu de ir em dezembro numa reunião com ele, que é um crime, e que esse crime que Alexandre cometeu de suspender o meu passaporte, do meu direito de ir e vir, e ainda como senador, por incrível que pareça, entrou também no Tribunal Penal Internacional como um crime contra a humanidade. Não é nem de direitos humanos, não, é crime contra a humanidade, o impedimento da liberdade de um parlamentar de ir e vir. Então, cada ação que o Alexandre tem feito, ele tem só se prejudicado. Ele colocar o Elon Musk dentro de um projeto, dentro de um inquérito que não existe nem lei, nem crime, ele é muito... assim, sinceramente, para todos que estão vindo, eu já não levo nem mais a sério, porque já dá para ver tamanho de uma doença de psicopatia que ele tem. Então, eu não vou ficar, na minha relação emocional, confrontando com alguém que é extremamente doente de psicopatia. Duval, o Eduardo Borgo está aqui, tem uma pergunta para você. Pois não, Borgo. Forte abraço, Duval. Prazer falar contigo. Duval, é um absurdo, o Pittoli tem até comentado algumas vezes, a esperança que nós temos, ao invés de ter uma esperança forte no Congresso brasileiro, nos políticos do Brasil, nós estamos com esperança nos Estados Unidos. E ainda bem, tá? Eu também tenho essa esperança muito forte. O que eu quero saber é qual o impedimento, o que dificultaria, por exemplo, o Alcolumbre na presidência do Senado? Ele conseguiria impedir, atrapalhar um trabalho ali, dos Estados Unidos em cima do Brasil, porque o Trump vem e já colocou que pode equiparar os cartéis, né, a questão das drogas, as organizações como organizações terroristas, enfim. Alcolumbre, no Senado, ele conseguiria atrapalhar uma medida dos Estados Unidos, enfim, as investigações, esse trabalho que os Estados Unidos vem fazer, o Rubio, no caso, seria um empecilho ou não tem jeito? Ele estando no Senado, ele não teria força para atrapalhar as sanções que viriam contra o Brasil? Excelente pergunta. Primeiro, o poder que está entrando, que entrou esse governo, não só pela força do Trump, mas como o Elon Musk, que é o considerado homem que está mudando o século, o Marco Rubio, que também veio de um país comunista, sabe dessa questão da censura, da perseguição. Então, uniu um grupo inacreditavelmente do jeito que a gente sempre sonhou. Agora, tendo um presidente no Senado que vai tentar frear a ação dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um trator, não tem jeito. Vai passar atropelando tudo, vai botar as sanções e o Brasil vai pagar impostos que nunca pagou, então vai ser uma pressão tão grande que o próprio Congresso vai ser obrigado a impeachment o presidente do Senado. Então, não há possibilidade nenhuma daqui para frente, porque nós agora, é como se nós estivéssemos na guerra com estilingue. Agora chegou aliados com uma bomba atômica.
Então a gente sai do estilingue, que foi o que o ministro disse que foi um golpe de Estado, porque os patriotas estavam de estilingue, inclusive, dentro desse documento, já adianto para vocês, agora de forma pública, o Mark Zuckerberg foi solicitado para impulsionar o 8 de janeiro para ter mais patriotas no Congresso. Por quem que veio essa solicitação? Você já sabe. Isso vai ser colocado tudo à limpa para o Brasil inteiro, através dos documentos que o Marco Rubio vai apresentar, assim que a ONU fizer a denúncia formal. O Duval, peraí, o que você falou é de extrema importância a respeito do Mark Zuckerberg. Tem documentos comprovando que pessoas entraram em contato com o Zuckerberg para impulsionar sobre os atos dia 8? Isso tem por escrito? Isso é gravíssimo. Tem por escrito. No momento certo, como o SSCI vai botar junto com o Marco Rubio o momento certo de apresentar esses documentos que o Mark Zuckerberg entregou. Então, isso explica porque era uma questão que eu tinha desde dia 9 de janeiro. Por que vieram tanta gente fazer um protesto nos poderes que estavam de férias, de recesso? Não tinha ninguém. Por que tanta gente? Não era só o pessoal do acampamento. Se fosse o pessoal do acampamento, até dava para entender. Mas como chegou mais de 100 ônibus no dia 7, a gente pensou, para que tanto ônibus indo para estar lá dia 8, em recesso, onde não ia ter ninguém? Fazer protesto para quem? Né? Então, ficou essa pergunta, até que, na sabatina que o órgão fez com o Mark Zuckerberg, ele falou. Aí eu falei, pronto, está explicado por que teve tanto patriota numa data tão sem ninguém em Brasília, só as moscas. E por isso tantos ônibus chegaram. Então você começa a fechar e ver que, de fato, a influência do Biden em apoio ao que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral era já um acordo de um golpe de Estado moderno. Não se usa mais Forças Armadas para dar golpe de Estado. Acabou. Isso é da época dos carburadores. Nós estamos em injeção eletrônica, energia elétrica. Então, ainda a cabeça nossa, da maioria da população brasileira, é ainda que o carro funciona por carburador. Não, peraí. O Exército entendeu que eles não têm mais aquele poder que eles achavam que tinham. Por isso que tem general preso. E aí você consegue entender, bom, então, peraí, tem um general preso pelo STF e não para o Supremo Tribunal Militar. Não, peraí, tem algo errado. Então, aí você percebe que as Forças Armadas não têm mais poder no dia de hoje para dar um golpe de Estado. Basta a Suprema Corte e basta as redes sociais. Por que fazer as regras, né, para não dizer censuras, na rede social? Porque a rede social ficou a voz da direita no mundo. E a esquerda sempre teve as suas redes, né, as suas TVs e rádios direcionados para um certo ponto. Então, se a tentativa do candidato, do sistema, tentar fazer algo, vai ser igual aconteceu na Colômbia. Vai voltar? Então, pronto. É multa, é mais impostos, é isso. O Brasil vai entrar numa crise de pessoas que vão morrer de fome. Então, não só ter picanha, não. É não ter nem o que comer. Então, a pressão que vai ter dentro do Congresso, aí vale aqui fazer uma chamada para o Brasil, pressionar os seus representantes, e aqui eu quero agradecer 42 senadores que tiveram a coragem de subscrever um pedido para cair todas as liminares contra um senador da República, por causa da violação do artigo 53, tiveram a coragem de se expor nesse relatório, são 42 senadores. Eu peço a esses 42 senadores que tiveram essa coragem ano passado em defender um senador da República, que estava claramente uma perseguição, que eles possam mostrar o voto, tornar público, transparente. Se eu estou representando vocês, como é que eu posso esconder de vocês quem eu estou votando? É uma coisa incoerente. Sim. Mas é porque pode ter perseguição. Se ele vê que você votou em A, o grupo B vai te perseguir. Dane-se, nós estamos em outro momento da história, outro momento do mundo. Então, eu peço aos 42 senadores, não peço nem a todos, não. Mostrem para quem vocês estão votando. Aí, o candidato do sistema vai ser igual em 2019, que era o Renan. Ele não foi reeleito, não foi eleito como presidente do Senado, porque nós mostramos nosso voto. Então, nós precisamos disso para fazer a mudança. Seja eu, seja o Girão, seja o Marcos Pontes. São 3 boas opções que nós temos para, então,
se juntar com os Estados Unidos e a gente acelerar junto com os países do primeiro mundo para gerar emprego, renda e liberdade de expressão, liberdade de tudo que nós podemos ter. Então, nós precisamos transformar esse Brasil num Brasil primeiro mundo. E agora o primeiro passo do dever de casa nosso. Didi tá por aí? Vamos então com Didi Red Pill. Didi está no YouTube. Didi Red Pill. Fala, meu rei. Bom dia, Pitoli. Bom dia, amigos da Rádio Auriverde Brasil. Hoje eu queria comentar com vocês aqui um tema que eu acho que é de importante relevância para o povo brasileiro e que será discutido no próximo CPEC nos Estados Unidos, aonde muito provavelmente teremos também a presença do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ainda não está confirmada a participação dele no CPEC americano, mas tudo indica que ele vai dar um pulinho lá para fortalecer os laços com o maior encontro da direita mundial, certo? E o curioso é que ontem essa galera que organiza o CPEC, eles se reuniram para tratar quais são os temas principais desse próximo encontro. E olhe que curioso, porque apesar de ser nos Estados Unidos, diz muito sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu anotei aqui alguns pontos do discurso de um dos organizadores, e ele disse o seguinte: todo CPEC, eles sempre lançam algumas resoluções, e a primeira resolução que eles lançaram, ou vão lançar, é a seguinte: condenar as táticas de Estado policial de Xi Jinping, Putin, Lula e Biden. Ou seja, o governo brasileiro está na mira do CPEC americano e, como eu já disse, é provável que o Trump esteja lá para ouvir isso e anotar ali no seu caderninho, né? E o curioso é que eles colocaram Biden também nisso aí, no meio de outros ditadores como Lula e Xi Jinping. Eu acho que a vida de Biden lá também não vai ser muito fácil, não. Mas, voltando aqui para o Brasil, ele disse assim, ó, que essa resolução vai condenar todas as iniciativas de silenciar e assediar juridicamente e aprisionar seus oponentes e opositores políticos. E eles classificam isso como crimes de interferência eleitoral. Quando eu digo para vocês que os Estados Unidos estarão de olho grande em cima das próximas eleições presidenciais americanas, as próximas eleições presidenciais brasileiras, muita gente me diz que não vai adiantar nada porque eles não podem fazer nada. Bom, eles podem fazer e acredito que farão e muito, porque já que eles fizeram na primeira vez para tirar um condenado da cadeia, colocar na presidência, vieram aqui o FBI, a CIA e uma representante lá dos Partidos Democratas, uma pessoa muito importante para pressionar o governo e as autoridades brasileiras, por que não podem fazer agora também, só que dessa vez a favor de Bolsonaro, não é? Então, eu acho que muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. O homem tem apenas uma semana e pouquinho, uma semana e 2 dias, ou seja, o cara tem 9 dias de presidente e já está revolucionando o mundo aí. Mas vamos continuar aqui. E eles falam-se, nessa resolução, nessa primeira resolução que será colocada no CPEC, eles comentam o seguinte, que esses crimes de interferência eleitoral, especialmente contra a perseguição jurídica contra Jair Messias Bolsonaro, Jimmy Lai e Trump. Jimmy Lai, para quem não sabe, é um bilionário de Hong Kong que está preso desde que praticamente ele resolveu não aderir às políticas chinesas, né? Então o cara está preso lá em Hong Kong e o CPEC lembrou dele, vai lembrar do presidente Bolsonaro e também da perseguição jurídica que aconteceu com o presidente Trump e que acontece com o presidente Bolsonaro. Então vocês estão vendo aí que o CPEC, que apesar de não ser um órgão governamental, apesar de não ter poder de implementar nenhuma política contra o Brasil, tem o poder de influenciar, tem o poder de determinar caminhos
para onde a direita pode seguir e deve enxergar. Então eu acredito que tratar do presidente Bolsonaro como um dos mais importantes temas, porque será a primeira resolução, eu acho que é muito importante, porque vai colocar luz sobre o que acontece no Brasil. Não que Trump não saiba o que acontece aqui, não que a Suprema Corte ou o Congresso americano não saibam sobre a ditadura brasileira, mas é importante reforçar cada vez mais que existe essa supressão de liberdade de expressão e uma perseguição ferrenha ao presidente Bolsonaro, aos bolsonaristas e aos milhares de patriotas que estão presos e encarcerados nas cadeias desse regime maldito. Então, é importante que isso aconteça. Eu acredito que Donald Trump provavelmente estará lá e receberá todas essas informações em primeira mão. O que ele fará com isso, eu não sei, mas pelo jeito que ele tratou a Colômbia, a gente já pode imaginar como é que ele vai tratar o Brasil, se o Brasil de fato resolver continuar nessa toada de ditadura, de eliminar os seus oponentes políticos, etc e tal. Bom, eu acho que o mote principal do Brasil hoje é, primeiro, tirar os presos políticos da cadeia. E segundo, o que o Eduardo Bolsonaro muito bem disse ontem no vídeo dele, onde ele fala assim: eleição sem oposição não é uma eleição democrática. Se você prende e tira todos os seus oponentes políticos de uma eleição, para que eleição? Basta te dar já o título de reeleito ou de eleito, não precisa mais de eleição. Porque se você tira todo mundo que pode concorrer com você, não é uma concorrência, é simplesmente uma corrida solo. Então, eu acho importante o que vai acontecer no CIPEC e eu espero que isso tenha consequências aqui no Brasil. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.